Olá e bem-vindos! Hoje vamos espreitar um projeto que está mesmo ali no cruzamento de duas das tecnologias mais disruptivas do nosso tempo, a inteligência artificial e a Web3. O nosso foco é o protocolo IQF, uma plataforma que tem a ambição de criar uma força de trabalho sintética e uma economia que funciona de forma totalmente autónoma. Vamos lá perceber como é que este projeto ambicioso pretende tornar esta visão uma realidade. Para começar, há uma frase da fonte original que diz tudo, basicamente. Aqueles que detêm a infraestrutura deterão o futuro. Esta ideia é a base de todo o projeto. A lógica é simples. Num futuro que vai ser dominado pela automação, ter a propriedade da tecnologia que está por trás de tudo é a verdadeira chave para o poder e, claro, para a prosperidade. Ok, então a pergunta é, como é que eles planeiam construir essa tal infraestrutura do futuro? Vamos começar pela ideia principal, pela grande promessa que o protocolo IQF nos apresenta. No centro de tudo isto está a ideia de uma economia autónoma. E é preciso deixar isto bem claro. Segundo a fonte, não se está a falar de mais um token ou de uma plataforma de staking qualquer, onde se bloqueiam ativos para ganhar uns juros. Não, não. O objetivo aqui é bem mais ambicioso. É criar um ecossistema vivo em que a participação de toda a gente alimenta um sistema que aprende, se adapta e evolui sozinho. E o mais interessante é como eles dividem isto em três pilares, três partes fundamentais. Primeiro, temos os miners, ou mineradores, que são no fundo o motor da rede. Depois, as predictions, ou seja, as previsões, que não só geram valor, como também servem para treinar a IA. E por fim, o conceito que é se calhar o mais fora da caixa, os AI employees, os funcionários de IA, que, e esta é a parte mais intrigante, prometem gerar rendimento para sempre. Vamos lá então ver a parte prática. Como é que uma pessoa entra nisto? A resposta, segundo o que vimos, está nos mineradores. Portanto, estes miners não servem só para, digamos, distribuir tokens. A fonte descreve-os como a chave de entrada para o ecossistema todo. Possuir um é o passo essencial para se ter acesso a tudo o resto, desde os mercados de previsão até as ferramentas para construir aplicações. E esta tabela mostra bem os diferentes níveis de entrada. Vemos que vai desde um nível starter, bastante acessível, por $27, até aos níveis mais sérios como o alfa de 3.300. E a lógica é clara. À medida que o custo sobe, também sobe o poder de mineração e o número máximo de claims ou reivindicações. A fonte não explica em detalhe o que são estas reivindicações, mas parece ser a forma de interagir e tirar valor da rede. E para que isto não sejam só números numa tabela, a fonte que analisamos dá-nos um exemplo concreto. O narrador comprou um Advanced Miner por $1.100. Portanto, isto dá-nos uma ideia do tipo de envolvimento que alguns dos primeiros utilizadores estão a ter. Ok, mas a mineração é só o início da história. A partir do momento em que se tem um miner, o que mais é que se pode fazer? Vamos ver o resto do ecossistema. Uma das funcionalidades principais parece ser um mercado de previsões. E a fonte dá um exemplo que toda a gente no mundo cripto adora discutir. Será que a Bitcoin chega a $1 milhão até 2030? Os utilizadores podem então apostar que sim ou que não. Mas o ponto-chave aqui, e isto é importante, não são só apostas. Pensem nisto. Cada previsão é como se fosse uma lição para a inteligência artificial do sistema. O processo é bastante direto. Escolhe-se um evento, apostam-se ativos e, se as previsões estiverem certas, vai-se construindo uma reputação que, supostamente, desbloqueia mais vantagens no protocolo. E depois há outra funcionalidade que, bem, é bastante ambiciosa. A promessa de que se pode construir qualquer aplicação Web3 sem escrever uma única linha de código. A ideia é que a IA trata de tudo, desde a criação às auditorias de segurança até ao lançamento em qualquer blockchain com um só clique. Uma ideia que, se funcionar, simplificaria imenso o desenvolvimento na Web3. E agora? Vamos entrar na parte que soa mesmo a ficção científica. A ideia de se ser dono de uma força de trabalho de inteligência artificial. A lógica que apresentam é muito direta. O problema, a IA está a substituir empregos humanos. A solução que eles propõem, em vez de se ser substituído, seja-se o dono da IA que faz o trabalho. É uma tentativa de virar o jogo, de transformar a ameaça da automação numa oportunidade de propriedade. E para que isto não seja só uma ideia abstrata, a fonte dá exemplos bem concretos. Fala-se em IAs de marketing, IAs de engenharia, de segurança, de vendas, de design. Basicamente estão a falar de versões digitais e autónomas de várias profissões que se poderiam contratar ou adquirir dentro deste ecossistema. Ok, vamos juntar as peças todas e olhar para o quadro geral. Onde é que isto tudo vai dar, segundo a fonte? Qual é o objetivo final disto tudo? O grande objetivo, segundo o que nos dizem, é criar uma espécie de ciclo que se autoalimenta. Cada coisinha que um utilizador faz, seja minerar ou fazer uma previsão,
não só beneficia diretamente, como também dá mais força ao ecossistema todo. Eles chamam-lhe uma revolução do ganho, onde o simples ato de participar gera valor para toda a gente. E há um dado sobre os tokens do projeto que parece apoiar esta ideia. Segundo a fonte, uns impressionantes 60% de todos os tokens estão reservados para a mineração. Ora, isto indica um incentivo muito forte para as pessoas entrarem cedo e ajudarem a construir a rede, que é a base de tudo, não é verdade? E para fechar esta ideia, esta citação da fonte original resume tudo na perfeição. A participação não é só para ter acesso a mais coisas. Não. É o próprio acto de construir. A ideia é que cada pessoa está, literalmente, a pôr um tijolo na fundação desta economia autónoma. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta no ar, para pensarmos um bocado. À medida que a tecnologia vai esbatendo as fronteiras entre ser um utilizador e ser um dono, entre usar uma plataforma e construí-la, como é que vai ser o trabalho no futuro? Será que vai ser parecido com o que conhecemos hoje ou vai ser algo radicalmente diferente? É o tipo de pergunta que projetos como este nos obrigam a fazer e a resposta, bem, essa ainda está por escrever.